Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu queria fazer um breve comentário acerca de Melquisedeque. Melquisedeque, que foi o sacerdote, né, do Deus Altíssimo, que nós vemos no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de falar apenas do Melquisedeque, relatado no livro do Gênesis, capítulo 14. Uma outra oportunidade nós falaremos acerca de Melquisedeque em Hebreus, que relata Melquisedeque em Hebreus capítulo 6 e no capítulo 7. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, capítulo 14 do Gênesis, versículo 18 em diante, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de... Aí nós vamos ver aqui depois, né, acerca do rei de Sodoma. Mas, irmãos, quando Abraão ele vence aqueles 5 reis, por último Cadorlaomer, que é um dos reis ali que levaram Ló cativo, nós vemos que Abraão está ali e Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Mas quem é esse Melquisedeque, irmãos? Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote de Salém. Salém, uma cidade ao qual nós vemos que depois ela virou Jerusalém. Salém foi mudado o nome para Jebuseu. Depois Davi ele conquista esse povo, ele muda o nome da cidade para Jerusalém. Então Salém e Jerusalém é a mesma cidade. Então nós vemos que esse Melquisedeque aí, que fala que é o rei de Salém, alguns vão dizer até que ele é Sem, filho de Noé, que viveu até os dias de Abraão. Mas nós percebemos, irmãos, que ele não tem genealogia, não fala quando ele nasce, não fala quando ele morre. Então nós percebemos que é dizer assim, um personagem meio que alguns vão dizer até que é o próprio Jesus no Antigo Testamento. Mas o que nós vemos aqui é que ele foi um rei mesmo, ele foi um rei e foi um sacerdote. Aí você pergunta, né? Mas como? Se Abraão, que é o pai da fé, ele era o único que tinha Deus no coração, assim, por assim dizer. Mas o que nós vemos, irmãos, é que alguns povos também guardaram guardaram acerca do Deus verdadeiro, acerca da fé monoteísta. E provavelmente Salém, mesmo seja uma cidade cananeia, um povo pagão, esse homem aqui, ele tinha um compromisso com Deus. E Abraão, ele entrega o dízimo para ele, né? Nós vemos aqui, né? Melquisedeque trouxe pão e vinho. Até uns vão dizer que simboliza a Santa Ceia, né? Alguma coisa dessa natureza. Mas o que nós percebemos aqui é que Abraão, ele viu mesmo Melquisedeque como um homem de Deus, como um sacerdote do Deus Altíssimo, e entrega para ele o dízimo, né? Aí algumas divergências acerca do dízimo. O dízimo, meus irmãos, antes de ser lei, antes de Deus instituir isso nas leis de Moisés, nós vemos Abraão dando dízimo, nós vemos Jacó dando dízimo. Então, meus irmãos, não é o nosso assunto de hoje. Mas o que nós percebemos aqui é que Abraão ele reconhece Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, também havia outros povos ali, que é muito provável que eles também guardaram a palavra de Deus. Inclusive aqui nós vemos o relato de Melquisedeque. Melquisedeque, que é um personagem, muitas das vezes que a gente percebe que ele traz uma imaginação para nós, né? Às vezes as pessoas não conseguem, vamos dizer assim, discernir da questão de Melquisedeque e acha que é o próprio Jesus. Não, meus irmãos, esse personagem ele existiu, é uma figura, que nem nós vemos lá, quando Davi fala no Salmo 110, faz até traz uma figura de Melquisedeque acerca de Jesus. Mas o que nós vemos aqui também, que como nós estávamos falando, está aqui, é provável que haja uma raiz histórica entre Abraão e Melquisedeque, mas há lendas que pode ter se misturado com essa ligação. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha sido um sacerdote do principal deus dos cananeus. Então alguns vão achar que ele foi até um sacerdote de um deus pagão. Mas Abraão, quando vai direcionar a ele, fala sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele era um homem
que fazia o trabalho para o Deus ao qual nós servimos, ao qual Abraão também serviu. Então nós vemos aqui que essa história aí de querer até colocar como Melquisedeque como uma figura mística, irmãos, não é. O que nós vemos é que Melquisedeque, como nós falamos, era rei e era sacerdote do povo de Salém, que depois nós vemos que foi a cidade de Jerusalém, a cidade para os judeus, uma cidade sagrada. E tem mais uma coisa aqui também, meus irmãos, na enciclopédia bíblica aqui, que eu queria ler para os irmãos. O nome de Melquisedeque aparece em muitos dos rolos encontrados no Mar Morto, né? E eles fazem até alusão de Melquisedeque como se fosse Miguel, né? Quer trazer uma junção de Melquisedeque com Miguel. Os manuscritos do Mar Morto e nas cavernas de Qumran, que foi achado recentemente, em 1940, entre 1940 e 1950, que foram achar esses manuscritos do Mar Morto. Então eles querem até fazer uma junção entre Melquisedeque e achar que é a mesma coisa, Melquisedeque e Miguel. Nós sabemos que muitos livros que foram encontrados nas cavernas de Qumran eram livros apócrifos. Então, quem vai fazer bastante menção, como nós estamos falando, é a Epístola aos Hebreus, né? Capítulo 6 e capítulo 7 aos Hebreus, que fala do sacerdócio de Cristo. Mas esse personagem, ele existiu, ele é real, ele foi sacerdote e ele foi rei de Salém, um povo que alguns vão dizer que era um povo pagão, mas é muito provável também que Melquisedeque, ele, né, praticava a fé monoteísta. Claro, meus irmãos, onde existe às vezes um homem pagão, no caso um rei de Deus, algumas pessoas com certeza praticavam algumas coisas pagãs. Mas aqui nesse caso, com certeza aqui ele sendo um sacerdote do Deus Altíssimo, ele fazia parte dele. E tinha muitas pessoas que provavelmente que seguia essa doutrina de Melquisedeque, mas outras não queriam. Então nós vemos que tudo é uma questão, né, de escolha. E até alguns vão dizer, né, que embora Melquisedeque apareça somente em 3 versículos do Gênesis, a reputação envolvendo o nome de Melquisedeque deve ter causado um grande impacto nas pessoas por meio da tradição oral ao longo dos séculos. Ou seja, as pessoas achavam que só a questão de Abraão que guardou, né, o Deus, que Deus se revelou a ele. Mas quando vê que relacionado a Melquisedeque, nós percebemos que há uma questão oral ali que as pessoas às vezes um pouco que se perdem. Mas nós vemos que o dilúvio ele veio e muitos souberam acerca do dilúvio e muitos também praticaram, ou vamos dizer assim, ouviram acerca do Deus de Noé, né? Então nós vemos aqui que é provável que Melquisedeque ele praticava essa fé. Tudo indica que ele praticava essa fé. Então Melquisedeque ele é um personagem, como nós estamos falando, um personagem importante para a nossa história bíblica, que vai detalhar muito acerca do seu ofício na Epístola aos Hebreus. Melquisedeque, que nós vemos que ele é um personagem tão importante na Bíblia, que o próprio Abraão o reconheceu como sacerdote do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor e que continue orando por nós, irmãos. E continue orando por nós, para que Deus possa continuar nos abençoando a mim e abençoando a todos. Que Deus abençoe e fique na paz. Amém.